Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou com uma convidada muito legal, a doutora Kaline Jambeiro, que vai falar sobre PEI, Plano Educacional Individualizado. Bora? Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele Chau e hoje a gente vai discutir sobre o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Estou aqui com minha amiga, a doutora Kaline Jambeiro. Seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui no seu canal. Nossa, que bom. Kaline, o que é o PEI, né? Então, o PEI é um plano, né, como o nome diz, de ensino individualizado. Só que é um plano que dá um direcionamento para as famílias, para a criança e para os profissionais, ou escola, ou profissionais de educação, qualquer profissional que trabalhe com a criança, né? Então a gente precisa de um certo direcionamento para saber para onde nós vamos de acordo com o que nós temos ali de fenômeno, que é a criança. E esse direcionamento ele é dado pelo PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, né? Então ele é construído individualmente, não tem como base uma outra criança, mas a própria criança é a sua própria base para a construção do seu PEI. Por exemplo, no que trata de crianças autistas, né, que é um objeto de estudo assim, do nosso grupo de pesquisa, né, Núcleo de Pesquisa Educação e Ciências da Univasf, nós percebemos que não basta conhecer sobre autismo, Sim. Que a gente precisa conhecer muito sobre a criança, as potencialidades, os interesses. Sim. No caso, todas essas informações, elas entrariam no PEI? Sim. Então, o PEI ele é um plano que busca, em essencial, o desenvolvimento da criança. Então, a gente, antes de conhecer sobre o TEA, a gente precisa conhecer sobre desenvolvimento infantil. Né? A gente conhecendo sobre o desenvolvimento infantil, a gente vai ter por onde partir, de onde partir e saber para onde a gente vai chegar. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o desenvolvimento infantil para criar um plano. Sem o desenvolvimento infantil fica complicado, porque por mais que a gente saiba sobre o autismo, né, a gente sabe sobre as dificuldades, a gente sabe sobre as limitações, mas a gente não sabe sobre as potencialidades do desenvolvimento infantil. Né? Então precisa sim, de fato, a gente ter conhecimento sobre as habilidades em geral, habilidades acadêmicas, habilidades da vida diária, habilidades da linguagem, habilidades cognitivas, né? As dificuldades que são as barreiras. Então tudo isso a gente precisa ter um certo conhecimento para produzir um PEI. Né? E o PEI ele não é produzido do nada. Né? Dentro da psicologia analítica, né, do comportamento, a gente sempre sabe que nada vem do nada. Sempre tem algo antes que gera um comportamento, leva a uma consequência que mantém aquele inicial. Né? Então sempre tem essa relação do meio com o ser humano. E o PEI ele está para providenciar uma relação mais saudável, uma relação mais de crescimento e um desenvolvimento para aquela criança, né? Para a gente construir um PEI, a gente precisa entender tanto do transtorno quanto do desenvolvimento infantil e da criança. Então é um tripézinho, né? A gente conhece dos três. Como é que eu vou saber sobre a minha criança? Como é que eu vou entender, né, o que é que a minha criança precisa trabalhar? Independente do autismo ou não, o que é que a minha criança precisa trabalhar? Aí eu preciso entender sobre como ela está se apresentando. Para isso é necessária uma avaliação. Porque o que a gente vê que acontece muito nas escolas, né, é o estudante com deficiência ser muito tratado na sala de aula como todos os outros estudantes, e deve mesmo, né, que é uma forma inclusiva, mas na sua individualidade, né? Sua individualidade. O professor ele precisa se ater às dificuldades para que ele possa ter oportunidades iguais aos outros estudantes, né? Adaptações necessárias e o que for preciso. A gente vê que a inclusão muitas vezes se dá mais pelo esforço dos pais e da professora de atendimento educacional especializado, né? A professora do AEE, do que pelas professoras regentes Sim. de classe de forma geral.
Então, esse PEI, ele dá o norte, né, Dá. professor? Porque se a gente não faz esse plano voltado para a criança, muitas vezes aquele professor nunca vai saber quem é a criança, Exato. quais são as suas especificidades, além daquilo que ele observa, se ele prestar atenção na sala de aula. Né? É. No caso, o professor regente faz esse PEI? Então, o PEI, ele é construído na escola, né? Vou sair um pouquinho sobre o ambiente clínico e passar para o ambiente escolar. Na escola, o PEI, ele é construído pela equipe. Então, o PEI, ele nunca é construído por uma pessoa só na escola. Né? Porque essa uma pessoa só tem uma única visão. Sim. E a escola, ela é um ambiente macro. Então, a gente precisa pegar esses micros, essas microvisões, né, para transformar no macro. Para isso, tem que participar do PEI a mediadora, tem que participar do PEI a professora, tem que participar do PEI a coordenadora. Se tiver uma professora de AE, tem que participar também. Né? Então, o PEI é um direcionamento que você conhece de fato onde você quer chegar, você tem objetivos e você tem metas para poder você alcançar, mas você tem que saber de onde você está partindo. E o saber de onde você está partindo, você precisa realizar uma avaliação. Então, para eu saber de onde eu estou partindo, eu tenho que avaliar a criança. Né? E para eu chegar naquela meta, eu tenho que ter pequenas metas para ir chegando por aproximação até na minha meta maior e chegar até o meu objetivo. Né? Então, digamos lá que você fez uma avaliação sobre as habilidades aritméticas e a criança ainda não sabe fazer a contagem de 1 para 1, né? Que é aquela 1, 2, quantos objetos tem aqui? 1, 2, 3, 3, esse é o número 3. Então, ela ainda não sabe. Para você construir isso, você tem que saber como é que estão as habilidades motoras, como é que está a atenção da criança. E isso quem vai saber é a mediadora que está com a criança o dia todo. Sim. Então essa informação, quem vai te dar com mais clareza é a mediadora. E quem vai saber se a criança está em um determinado nível ou não é a professora que está fazendo a avaliação. Então tem que ser um conjunto, né? Tem que ser a família escolar quem faz esse PEI, quem constrói esse PEI. O PEI não dá para ser construído somente pela professora. Seria necessário também a participação da mãe ou do pai e da mãe, ou de um responsável, ou de outro, ou do responsável. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que essa criança, ela está num ambiente escolar, mas ela não só vive naquele ambiente, né? Ela está em casa, ela tem a vida escolar, ela tem a vida comunitária, ela tem a vida da saída. E isso independe se ela está trancada em casa, se ela está na casa da avó, se ela está indo para a igreja, isso independe. E quem está próximo para saber, te dá um direcionamento, né? Então, por exemplo, quem sabe se a criança tem alguma dificuldade, por exemplo, com um barulho de um estouro, né? Com um barulho de alguma coisa que produza dentro da sala, um sininho, vai ser a mãe. Que é a mãe quem tem contato com maior frequência com essa criança, é a mãe quem conhece, né, esses tipos de dificuldades. Né? Então a mãe tem que auxiliar na construção do PEI, e se não tiver condições, porque às vezes acontece das dificuldades, né, de encontrar horário, as dificuldades de encontrar com a própria família, né? Então se não tiver condição, a mãe precisa saber, conhecer o PEI da criança e saber o que a escola está trabalhando com a criança. Então é necessário sim que a família esteja presente. Se não deu para a família construir junto, a família tem que estar presente sabendo o que o filho dela, né, está aprendendo. Meu filho está fazendo isso hoje. Estou na escola sabendo, vim para a reunião sabendo que meu filho já construiu A, B, C e D e agora ele está no E. Que bom, está todo mundo, a escola, a família, terapeutas, todo mundo sabendo o que está acontecendo com aquela criança. Gente, então o PEI é super importante, né? Mas as pessoas devem se perguntar, é preciso laudo para fazer um PEI? Porque assim, a criança ela tem o direito de ser matriculada, independente dela ter laudo, né? Então a mãe pode estar, por exemplo, no autismo é muito comum os pais lutarem para conseguir o diagnóstico, porque é muito caro, consulta com o neuropediatra ou psiquiatra infantil, e quando o autismo é leve, muitos profissionais não estão preparados para identificar as características, né, e dar esse diagnóstico. É comum muitos pais terem que ir
a 1, 2, 3 neuropediatras para conseguir o laudo da criança, né? Mesmo que o psicólogo já tenha feito um relatório, que o fonoaudiólogo já tenha feito um relatório, que a professora já tenha demonstrado, acontece muito. Esse laudo para matrícula não é obrigatório. É importante para nortear a professora, né, que vai trabalhar com a criança. Para fazer o PEI é preciso laudo? Então, não é obrigatório. O que é obrigatório é o bom senso, né, da comunidade escolar. Na maioria das vezes, o PEI é trabalhoso, né? O PEI não é um plano simples de ser elaborado, mas a partir do momento que você consegue criar, ele te dá uma clareza tão grande de trabalho que você não sabe viver sem o PEI. Você não consegue mais lidar com aquela criança sem uma estrutura organizada do que você tem que fazer com aquela criança. É como um plano de ensino, um plano de aula. É como um plano de aula, exatamente. Por quê? Você está dando um certo conteúdo em sala, você está ensinando um certo conteúdo em sala. Se você sabe que aquela criança não tem condições de acompanhar, que ela precisa de adaptações, isso já está sendo programado antes, por conta do PEI. Então a mediadora já está sabendo o que ela vai fazer naquele momento, porque o PEI foi construído, ela estava presente na construção do PEI, né? E estava muito mais fácil, fica muito mais fácil para ela saber o que fazer com aquela criança naquele momento ou conseguir adaptar aquele conteúdo de um modo mais concreto para aquela criança, né? Então, o PEI ele facilita bastante o processo ensino-aprendizagem e o processo de relações dentro da escola. Porque se você sabe o que você faz com uma criança com autismo dentro da sala de aula, diminui as birras, diminui o comportamento inadequado, diminui o estresse, né? Reduzem muito qualquer tipo de agressividade que possa vir a acontecer, né? Porque você não sabe o que está acontecendo com a criança não consegue se comunicar, o meio da comunicação veio com comportamento inadequado. Então, quando você conhece a criança, e conhecer a criança significa montar um plano de um modo avaliativo, né? Para você montar esse plano, você tem que avaliar. Não dá para você, não, eu vou imaginar que agora, olhando ele assim, eu acho que ele precisa. Não é achismo, a gente precisa avaliar. E precisa avaliar habilidades de ciências, habilidades de português, habilidades de matemática, habilidades de artes, habilidades de história, né? Então não dá pra gente enfiar, por exemplo, artes no momento da aula de ciências todas as vezes. Então, para elaborar um PEI, é preciso se planejar. Planejamento. É preciso identificar, eu acho que até a base nacional, Sim. como curricular, pode dar um norte, né? Sim. Quais são as habilidades que uma criança, naquele nível de ensino, necessita saber em ciências, em matemática, e você tem que pensar em formas de avaliar se ela tem. Sim. Então tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. O que a escola normalmente recebe? A escola recebe todo ano uma espécie de livrinho, digamos assim, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, mas são diretrizes do que se espera que aquela turma, que aquela série, que o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, ao final do ano, consiga alcançar. Sim. Isso são objetivos. O PEI é a mesma coisa, só que é individualizado. O que eu espero que o João, né, digamos lá, um nome fictício, João, a Maria, que é uma criança que tem TEA, né, que apresenta um transtorno ou um TDAH ou um TOD, a gente não está falando só de TEA, a gente está falando de dificuldades, são transtornos, deficiências ou dislexia. O que eu espero que ele aprenda no final do ano? Eu vou olhar pelas minhas bases curriculares nacionais, vou me basear nela, mas eu preciso levar em consideração as particularidades da minha criança, né? Então eu preciso saber o quê? O que é que eu quero que ele alcance? Eu quero que ele fique mais próximo possível do que as bases nacionais esperam. Sim. Então eu preciso desenvolver estratégias para durante o ano eu aplicar essas estratégias, que é o que a gente faz com os alunos. Com os demais. Com os demais.
Então, por exemplo, se eu quero ensinar a criança as cores e a minha estratégia vai ser colorir um tapete, ou minha estratégia vai ser utilizar balões, com uma criança com o PEI vai ter que constar as estratégias. Então, é muito parecido com o que a gente faz, só que o que a gente faz na escola, né, a gente faz de um modo amplo para a turma inteira. E quando a gente faz para a criança com transtorno, a gente faz de um modo individualizado. Então, eu avalio aquela criança de um modo único. É o espaço de olhar para a criança, aquela criança, e buscar a oportunidade para que ela... Isso, exatamente. E aí, algumas pessoas ainda chegam a me perguntar, Kaline, dentro do PEI, se a criança não conseguir estudar matemática, está no 5º ano, ela é obrigada a ficar na sala? Né? Isso, gente, é do bom senso de cada série, cada turma, cada professora. A gente não obriga a ninguém a ficar em lugar nenhum, né? A gente desenvolve estratégias atrativas para que aquela criança fique na sala, naquela aula que é difícil para ela. Mas se mesmo assim ela não consegue ficar na aula, a gente pode sim levar as estratégias, levar os objetivos para outro ambiente. Mas as estratégias e os objetivos, eles precisam existir. E os conteúdos são importantes. Os conteúdos a são criança importantes. está naquele nível de ensino e mesmo com a necessidade de adaptações, ela tem o direito de aprender. Sim, sim. E assim, adaptar não é utilizar um livro do ano passado. E nem colocar a criança para fazer desenhos que não tem nada a ver com o assunto. Né? Não adianta você simplesmente, eu tô no 1º ano, coloco o livro do, sei lá, grupo 3, grupo 4, grupo 5, que o menino vai acompanhar. Não é isso. Não é isso. Ele precisa ser adaptado de acordo com as necessidades dele. E para isso a gente precisa avaliar. Se ele não enxerga bem, a letra tem que ser maior. Exato. Então, o que acontece na maioria das vezes? A gente quer fazer adaptações gerais, generalistas. Eu quero fazer uma única adaptação para todos os transtornos. E não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona porque cada criança, mesmo dentro do espectro, é única. Sim. Então não dá pra gente adaptar todos os transtornos, todas as crianças que estão dentro do transtorno do autismo de um modo igual. Sim. Não dá. Não dá. Até porque aí a gente tem algumas comorbidades. Até porque aí a gente tem diferenças que são típicas humanas. Né? Então, cada ser humano é singular, é único. Não dá pra poder a gente dizer, eu vou fazer igual ao que eu fiz no ano passado para fulano, vou fazer agora para ele, para economizar tempo, porque eu não vou ter tempo para poder ensinar, não vou ter tempo para isso, eu não vou ter tempo. Gente, não é um horário a mais. A criança, ela precisa ser adaptada no mesmo horário dos outros alunos. Sim. Então, as atividades, elas podem ser aproveitadas. Dá pra gente aproveitar. Né? A gente não precisa fazer atividades tão diferentes, a não ser que seja a exigência da adaptação. Então, uma criança com paralisia cerebral, uma criança com deficiência intelectual nível 3, né? Então, aí as adaptações são grandes. Sim. Né? Mas quando a gente está tratando de transtornos leves, as adaptações são muito parecidas com as realidades dentro da sala, né? Com as realidades escolares. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente deixa de adaptar a criança e quer inserir a criança, inserir mesmo, pegar a criança e colocar dentro da sala. Você que vai ter que dar um jeito de botar ela lá junto. E aí a criança se manifesta com um comportamento inapropriado. Claro. Ela vai cuspir, ela vai chutar, ela vai bater, ela vai morder, ela vai gritar. De dizer não. Exato, porque é a forma dela mostrar que ela não está satisfeita com aquilo, porque ela não está entendendo por que ela está ali. Ela não está entendendo o que está acontecendo. Sim. Né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. E quando é que é construído esse PEI, Kaline? Normalmente é para ele ser construído no início do ano. No final do ano, para começar no início do ano, no ano seguinte. Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes, a grande maioria das escolas constroem o PEI no meio do ano. Porque espera a criança ficar um tempo para poder entender a criança, né, e depois constrói. E essa construção, quando ele começa, sei lá, julho, já perdeu um semestre. Nossa, né? Muita coisa. Então é importante que o PEI ele seja revisado. E se você construir no meio do ano, não dá tempo de revisar. Não dá.
Não dá tempo. E se a família participar, então muitas informações sobre a criança serão mais rápidas, né? Mais exatamente, fáceis. exatamente. E uma mãe e um pai que acompanham o filho com deficiência, eles conhecem bem o filho. Sim, Né? sim. Eles sabem das limitações, não gosto nem de falar limitações, das dificuldades. Das dificuldades, né? sim. Dos interesses, das potencialidades. O que acontece é que a grande maioria das vezes, tanto as famílias são excluídas, quanto os profissionais também são excluídos. Os profissionais que trabalham com crianças, em especial com crianças com transtorno, quaisquer que sejam, pelo menos dentro da área que eu trabalho, que é a análise do comportamento e a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a neuropsicologia, são profissionais que entendem que sem plano a gente não consegue fazer nada. Ponto. A gente precisa de plano. Para a gente receber uma criança dentro da sala, da nossa sala de terapia, a gente precisa de plano. Para a gente criar um plano, não sai da nossa cabeça. O plano ele precisa ser avaliado. Então a criança precisa ser avaliada. Então a gente faz uma avaliação de preferências, a gente faz uma avaliação de dificuldades, a gente faz uma avaliação de facilidades, a gente faz uma avaliação de área por área do desenvolvimento, para que a gente possa trabalhar dentro da área que está mais dificultosa, né? Sempre considerando uma área que ele tem mais facilidade. Então a gente precisa mesclar dentro da clínica, dentro da sala da clínica, né? Algo que seja realmente eficaz. Então não dá pra gente receber a criança e pensar, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Não dá. Então todos os nossos pequenos, né, pelo menos dentro da área que eu trabalho, né, com a equipe que eu trabalho, a gente trabalha com planos. Porque a gente precisa. Os planos de trabalho da clínica, o PEI da clínica é igual, Kaline, ao PEI da escola? Não. Mas se complementam. Então, o PEI da escola com o PEI da clínica é o sonho de toda a família. O PEI da clínica é o plano de desenvolvimento individualizado? É o plano de ensino individualizado. Também recebe o mesmo nome. Só que os objetivos são outros. As metas são outras. Né? Não são só metas acadêmicas. Elas são mais amplas. Então a gente tem aí metas cognitivas, a gente tem metas emocionais, a gente tem metas neurológicas, a gente tem metas motoras, a gente tem metas de linguagem, a gente tem metas de memória e por aí vai. Né? A gente tem metas de trabalhar comportamento inapropriado, né? Trabalhar birra, trabalhar choro exagerado, trabalhar mordida, autolesão, heterolesão, que é se machucar o outro. Então tudo isso entra no nosso plano. Deve ser por considerar todas essas especificidades da criança, né? E os autistas estarem em um espectro, ou seja, é muito heterogêneo esse espectro, que a terapia ABA, né, que é baseada na análise comportamental, ela dá tão certo, né? A terapia ABA, na verdade, é a análise do comportamento aplicada. Né? Ela não se baseia na análise do comportamento. Ela é uma ciência, né? A ciência ABA. É a análise do comportamento aplicada, que é a análise behavioral, né? Que é a análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento experimental está dentro do laboratório. E a filosofia, né, que estuda, que está por trás disso tudo, se chama behaviorismo. Então, é uma coisa só. A gente precisa aplicar essa ciência, então a gente chama isso de ABA. Tá? Então, a gente quer estudar a parte dentro do laboratório. A gente chama isso de AEC, que é a Análise Experimental do Comportamento. A gente quer estudar a filosofia disso, a gente vai para o behaviorismo. Então, Kaline, o ABA, ele já há muito tempo, ele foi comprovado e tem muitos terapeutas nessa área, né? Não que todos trabalhem muito bem, mas né, já tem assim alguns no Brasil. Mas a gente tem ouvido falar sobre o modelo Denver, né, de intervenção precoce. Inclusive, eu estou terminando especialização no modelo Denver. Que é baseado no ABA. Que é baseado no ABA. Uhum. É o que a gente chama de... eles chamam de ABA naturalista, mas que já está dentro do ABA há muito tempo. Né? Então, o Denver utiliza o ABA como base. Então, tudo que trabalha dentro do espectro autista que dá resultado, tem ABA.
Então, mesmo quem vai para o Denver, tem aba. Muito interessante. Então, a gente vai para outra teoria, tem aba. Kaline, e o plano de desenvolvimento? O plano de desenvolvimento, cada um tem um nome. Tem algumas pessoas que chamam de PIT, que é Plano Individual de Tratamento. PIT. PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Sim. PEI, Plano de Ensino Individualizado. Que no final das contas, remete ao mesmo objetivo. Enxergar a criança como única e trabalhar a criança de um modo que ela consiga alcançar as dificuldades dela de um modo mais objetivado, mais acertado, né? Mais claro para quem está trabalhando e para a família que está recebendo. Todos esses planos, não importa o nome, visam o desenvolvimento da criança. Visam o desenvolvimento individualizado da criança. Kaline, mas assim, boa parte dos professores não conhecem o PEI. Tem que fazer esse PEI. Existem modelos já prontos, esses professores têm que buscar, esses professores têm que fazer um curso de PEI. Eu sei, Kaline, não sei se vocês sabem, ela tem uma clínica, né, de tratamento de pessoas autistas e também com outras síndromes, transtornos, né? E uma clínica muito boa, né, por sinal. Né, tem bons profissionais da fonoaudiologia, psicologia, que trabalham só com aba, terapia ocupacional, psicopedagogia. E assim, eu sei que vocês ministram cursos, cursos para mediadores, cursos de PEI, né? Cursos para orientação de pais, coaching parental, que está tanto na moda, né? Ensinar os pais a fazer atividades em casa, que é, nossa, muito importante, porque a maior parte do tempo a criança está em casa. É verdade. Mas assim, quem não tem acesso a isso, né? Essa orientação profissionalizada, ou está numa cidade que não tem acesso, o que é que essa pessoa pode fazer? Então, a gente lá no espaço, a gente prioriza muito a família. Porque a gente sabe que sem a família não tem resultado, né? Então, lá no espaço, a família vai para dentro da sala. Então, ela entra na sala junto conosco, porque a gente precisa ensiná-los. Ela registra em casa, ela leva material para trabalhar em casa, ela é ensinada. Quando necessário, nós vamos até a casa da pessoa, né, até a casa da criança, a gente ensina. Vocês têm um profissional para ir à casa também? Nós. E a gente, quando precisa de mais horas, a gente orienta o que a gente chama de acompanhante terapêutica, que são as ATs. Então, as ATs passam 12 horas, 10 horas, 15 horas na casa das famílias orientadas, trabalhando de um modo totalmente estruturado dentro do que a criança necessita, né? Por isso que a gente entende que fazer cursos, principalmente para a família e para a escola, eles são de uma riqueza gigante, né? Porque a gente dentro da clínica, a gente não dá conta. A gente não dá conta. 2 horas na semana, 3 horas que seja, não é suficiente para a criança. Não é. Né? Então a família é quem tem que estar lá na labuta, mas a família também não pode estar sozinha. Sim. Não dá para a família estar sozinha, ela precisa estar orientada, ela tem que saber o que fazer. Não é simplesmente chegar em casa e brincar. Mas olha só, essa mãe que tem conhecimento, que acompanha o canal para ter conhecimento, você tem que obter informações de livros, de artigos do nosso canal. Quem não está inscrito, se inscreva. Porque tem muita informação no seu canal. Nossa, fantástico, né? Essa mãe que já sabe dos seus direitos vai chegar na escola e vai falar, vem cá, com a coordenadora, com a professora, onde está o plano educacional individualizado do meu filho? Eu quero ver. Provavelmente. Na grande maioria das vezes pode ser que ele não esteja. Não esteja lá. E aí essa família vai dizer, eu quero que meu filho tenha esse plano, porque esse plano vai propiciar maiores oportunidades para o meu filho. Sim. E aí, muitas vezes a professora não sabe, é muito comum, os professores falam muito isso, que não se sentem preparados. É normal. Isso é a realidade. A coordenadora muitas vezes também não sabe o que elas fazem, Kaline. Elas jogam no Google PEI, como fazer um PEI? Então, nem tudo a gente joga no Google, né, gente? Porque nem tudo a gente consegue receber o que a gente espera. E filtrar o que tem de bom e o que não tem. Exatamente. Então, assim, existem formas de a gente buscar essas informações. A forma mais correta e mais segura são os artigos, né? Que são artigos científicos que realmente trazem informações garantidas, né, que foram avaliadas por outras pessoas, foram validadas, né, estudos validados por outras pessoas. Então isso é garantia de que isso vai dar certo.
A segunda forma são livros eletrônicos, que você faz bastante, né? Dá para fazer um download. Ah, mas eu não consigo acompanhar. Tem vídeos no YouTube, tem cursos no YouTube, né? De grátis. Nós estamos na era do ensino remoto. Você tem que começar a ministrar esses cursos online. E as pessoas que estão lá em São Paulo, que estão lá no Paraná, que estão no Rio Grande do Sul, que querem fazer seu curso, como é que elas vão fazer? Pois é, a gente está pensando nisso, até mesmo ensinar a construção mesmo, prática, mão na massa. Sabe? Pegar lá a criança, fazer a avaliação da criança, trazer a avaliação para que juntos a gente construa o PEI. Inclusive, eu já li uma pesquisa bem interessante falando sobre a potencialidade de trabalhar o ensino virtual com os pais, né? Então, nessa pesquisa, alguns médicos orientaram, médicos mesmo, orientaram pais por algumas horas, tipo um curso, e esses pais fizeram atividades com seus filhos em casa. E os resultados foram excelentes, as crianças melhoraram muito, assim, em relação a dificuldades, desenvolveram habilidades. Sim. Então, é fundamental a gente utilizar esse meio. Com certeza. Pense nisso. Com certeza. A gente tem feito muito isso lá na clínica e a gente vê que quando a gente consegue, né, botar o pai dentro da sala, a mãe dentro da sala e dizer para ele, faz assim, porque ele estava fazendo de uma forma que não era adequada até então, a criança não estava evoluindo, então a gente ensina para ele, faz assim, que assim ele vai conseguir. E ele consegue fazer corretamente, ele replica isso em casa, ele replica isso no ambiente de vida da criança. O processo de desenvolvimento da criança é assim, é muito rápido. Então, crianças estão falando em menos de 6 meses, né? Por quê? Porque os pais estão mais aplicados, já que a gente está dando essa oportunidade, né? Porque na grande maioria das vezes, o que acontece? A criança entra na sala com um profissional e ali o profissional trabalha com a criança, sai e acabou. Não é suficiente para os nossos pequenos, né? Sim. Não é suficiente. Para os nossos pequenos, a gente precisa realmente botar a mãozinha do pai e da mãe na massa, né? E às vezes é difícil para os pais. Sim. Gente, brincar é algo, e eu descobri isso na prática. Brincar é difícil. É difícil. Nós não aprendemos a brincar. Sim. Né? A gente brinca olhando, observando por modelação, modelagem, mas a gente não aprendeu, então os adultos não sabem brincar. Sim. Nós adultos precisamos aprender, né, a brincar, a gente precisa entender como é que brinca para poder ensinar a criança. E isso pra gente é difícil, né? Vygotsky, né? Ele fala muito sobre a importância do brincar e do brinquedo para o desenvolvimento das funções psicológicas, né? Inclusive da criança, claro. E nós teremos um vídeo aqui no canal, né, que a Aline vai estar participando e algumas outras pesquisadoras discutindo algumas ideias de Vygotsky, né? Então fiquem atentos, porque vocês podem aprender um pouquinho sobre essa importância do brincar, sobre o processo de desenvolver, né, essas funções superiores. Kaline, então, a gente sabe, gente, que o PEI é um instrumento muito importante, né, para o seu filho que tem deficiência. É preciso que vocês cobrem esse PEI, né, que pressione de uma certa forma, porque participa da construção. A escola e os órgãos públicos têm que prover a formação dos profissionais, né? Não é também só o professor que tem que sair correndo atrás de tudo, não. O órgão público e as empresas privadas precisam estar provendo, porque é essencial, gente. As pesquisas indicam que sem formação, né, as práticas pedagógicas específicas necessárias não vão funcionar e não vão ser feitas. O protagonismo do professor é fundamental, ele precisa saber fazer. Quando eu falo sobre a importância desse acompanhamento dos pais, que Kaline tanto enfatizou, né, essa importância de ter bons terapeutas, eu não falo só pelos estudos, né, na universidade, pelo nosso grupo de pesquisa, eu falo como mãe, né, prática, de filhos autistas, na né? prática, a vida real, Sim, né? eu não digo de Paulo, que eu descobri, meu filho que hoje tem 19, que eu descobri que ele era autista, ele já estava na adolescência, mas eu falo de Geraldinho, né? Em que a pediatra percebeu, ele tinha 1 ano de idade, então nós começamos, eu falo nós porque precoce, né? A Aline foi a primeira psicóloga do Geraldo, então passou um bom tempo, ela pegou Geraldo no período que ele tinha um autismo moderado, em que ele chorava muito. Ele gritava, ele não parava, ele não se tinha comunicava. atenção, não se comunicava.
E nesse período, ela nos orientou sobre atividades que a gente poderia estar fazendo e também eu busquei dinâmica muito, mudou toda, sim, né? Busquei muitos textos na internet, vídeos, e nós nos esforçamos para fazer atividades e isso fez toda a diferença. Quem vê o Geraldo hoje acha que Geraldo não é autista, né? E eu vejo que o mesmo tem acontecido com muitos pais, né? Eu faço parte da Associação de Crianças Autistas de Senhor do Bonfim e outros colegas meus passaram e passam por tudo isso. E a gente vê o quanto a intervenção precoce é importante. E se a criança não teve intervenção precoce, mesmo posterior, é importante. Sim. Porque aquela criança, aquele jovem... Sempre de um modo lúdico. Sim, vai se desenvolver de alguma forma. Sempre de um modo lúdico, porque o mundo da criança com transtorno já é difícil. E se a gente não tornar isso mais leve, com a ludicidade, fica mais difícil ainda. E você falou uma coisa interessante. O mundo da criança com deficiência já é difícil. É difícil pelas dificuldades que ela tem. E é difícil pelo preconceito social. Exato. Né? Então eu acredito, Kaline, também que tem uma questão muito importante que a gente precisa considerar. Pensar no outro. A gente precisa aprender a pensar no outro. Nós, indivíduos, somos muito individualistas. E parece que cada vez mais a gente olha para o nosso próprio umbigo. Né? Nesse período de isolamento, muitos pais começaram a enxergar os filhos dentro de casa. E é importante aprender a se colocar no lugar do filho. Sabe o que eu descobri nesse período de isolamento? Uma das coisas que eu descobri, porque eu descobri muita coisa no período de isolamento, não sei se aconteceu com vocês, mas eu descobri muita coisa no período de isolamento. E eu descobri uma coisa, que os pais não conheciam seus filhos. Não conheciam tão profundamente, né? Então, a grande maioria, não todos, claro e óbvio, mas a grande maioria dos pais, eles não conseguiam ficar com seus filhos porque eles não conheciam. Não é porque era difícil ficar, não, é porque eles não conheciam, no sentido de dizer o que eu faço, o que ele quer, o que ele está sentindo, o que ele quer agora, o que ele gosta, qual é a preferência dele. Mas eu pensei que ele gostasse de massinha. Não, eu não acredito que ele gosta disso. Ele já cresceu. Então, assim, foi necessário, né, uma pandemia, infelizmente, para que a gente pudesse ser obrigado mesmo a se manter enclausurado com a família. Né? E esse momento foi difícil, está sendo difícil para algumas famílias ainda, né? Mas no início foi muito complicado, porque você precisou de fato estar de frente com a realidade do transtorno. E é interessante que pra gente evoluir, pra gente aprender, pra gente crescer, as coisas não são fáceis, né? A gente precisa muitas vezes sofrer, sentir dor, muitas vezes ir no fundo do poço para poder tomar um impulso e sair daquele problema. Nem sempre, algumas vezes você consegue sem nada, sem dor, sem nada, né? Mas na grande maioria das vezes ela funciona assim, dessa forma. Nesse momento foi uma oportunidade. Nesse momento foi uma oportunidade. E eu fiquei muito feliz, porque quando a gente começou a retomar os atendimentos, né, que a gente começou há pouco tempo, as famílias relatavam, eu não sabia o que fazer no início. Nossa. Eu não conseguia ficar com ele, eu não conseguia, eu não sabia, ele chorava, eu não sabia o que ele precisava, eu não sabia. E depois eu fui começando a entender meu filho, eu fui começando a perceber que não era aquilo que eu queria, mas era o que ele queria. Para você ver como é importante você fazer um plano individualizado. Porque você conhece o que a criança precisa, não é o que você, adulto, acha que a criança precisa, mas é o que de fato ela precisa, né? Então, a gente tem uma impressão às vezes que toda criança gosta de carrinho. E aí a gente quer colocar, por exemplo, o carrinho no meio de todas as brincadeiras. Nem toda criança gosta de carrinho, então a gente precisa fazer uma avaliação das preferências da criança. Né? Para a gente fazer uma avaliação das preferências da criança, a gente tem que entender como avaliar. Porque existem várias formas de fazer uma avaliação de preferências. Mas qual é que eu vou utilizar? De acordo com a criança. Então tudo é de acordo com a criança. E é preciso que a gente entenda que, enquanto ser humano, individual, singular, particular, nenhum é igual ao outro. Né? Então, cada vez mais a gente precisa, de fato, considerar a produção do PEI, a construção do PEI na escola, no atendimento na família, né? Porque se a família souber, por exemplo, o que ela vai fazer durante a semana, orientada,
né? Ela vai ficar mais fácil a relação dela com a criança, ela perceber que seu filho está evoluindo, ela olhar e dizer, poxa, realmente está funcionando, está dando certo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Verdade. Eu não estou fazendo de qualquer jeito, eu não estou fazendo para fazer ele parar de chorar, eu não estou fazendo para barganhar, eu não estou fazendo para diminuir o meu estresse, eu estou fazendo porque eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um objetivo, eu sei que eu quero alcançar isso, então eu estou fazendo por isso. Kaline, é muito comum eu receber vídeos, relatos de mães, por conta do meu trabalho, as pessoas se comunicam muito comigo, pedindo opiniões, sugestões do que fazer. Daí eu falo, olha gente, eu não sou psicóloga, minha formação básica é de pedagogia, né? Mas quando a gente vai entrando nesse mundo, a gente vai conhecendo muita coisa, ainda mais quando a gente estuda muito, no meu caso, a gente pesquisa, no núcleo de pesquisa, então tem esse diferencial. E eu fico muito feliz de receber essas mensagens e poder ajudar pessoas. Me sinto uma pessoa melhor. Eu acho que me ajuda mais do que ajuda outras pessoas. E eu vejo, é muito comum mães mandarem vídeos e falarem assim, olha, tá muito difícil pra mim. Olha aqui, eu não sei o que fazer. E assim, a gente que não conhece a criança, que não vive naquela casa, a gente não sabe exatamente qual incômodo aquela criança está passando. Então a orientação é sempre, você tem que prestar atenção no seu filho, para tentar entender o que é que ele está sentindo, o que é que está incomodando. Vá levantando algumas tentativas. Será que o som que está alto, eu vou abaixar o som e ver se ele se sente mais calmo? Será que é um ambiente que está muito tumultuado com muitas pessoas? Porque por mais que autistas, de modo geral, tenham suas individualidades, e tem sim, tem algumas coisas básicas, algumas noções que a gente sabe que a gente precisa tentar verificar se com aquela criança está ocorrendo aquilo, né? E isso que você falou de prestar atenção na criança, de conhecer para poder entender, é fundamental. É fundamental não só para psicólogo, para mãe também. Dentro da nossa terapia, né? Para o pai, né? Claro, para os pais em geral, né? Não só mãe, pai, avó, responsável. Né? Ou responsáveis. Dentro da nossa terapia, a gente chama esse prestar atenção em análise funcional. A gente faz uma análise da função daquele choro. Então a gente precisa entender o ambiente, a relação que a criança está tendo de antecedente e consequência, né, com aquele choro. E aí a gente entende qual a função que aquele choro está desenvolvendo e a gente age rapidamente na função e a gente tenta extinguir o comportamento inapropriado, né? Então, o prestar atenção, né, a atenção dentro da nossa terapia também é entendida de um modo diferenciado, mas para o senso comum, prestar atenção significa você voltar-se àquilo, de um modo que você não só fixe naquilo, mas fixe naquilo e a relação que aquilo está tendo com todo o envolto, com todo o resto. Então é você olhar aquele fenômeno e olhar com frieza suficiente para enxergar o que tem ao redor. O que provocou, o que ela estava fazendo antes, como era que ela estava, e agora, e quando acontece isso, o que é que eu faço depois, o que é que a criança faz depois, o que é que acontece depois. Então, isso tudo se chama análise funcional, né? E aí a gente consegue enxergar de um modo mais claro aquele comportamento e agir, né, sobre ele. Kaline, você gostaria de deixar alguma mensagem para as mães, para as educadoras sobre a importância do PEI? Sim, a mensagem é toda essa que a gente já tem discutido até agora, né? Mas assim, em especial para a escola, não dificultar pensando que é difícil, né? E quanto mais a gente pensa que é difícil, mais difícil fica. Sim. Porque quanto mais a gente pensa que é difícil, mais barreiras a gente cria. E quanto mais barreiras a gente cria, menos a gente produz. E quanto menos a gente produz, mais a criança perde, menos a gente está incluindo. Então é tudo uma escadinha, né? Que começa um degrau lá e vai descendo. Ao invés de ir subindo, ela está descendo. Então é interessante que a escola observe a criança não como uma dificuldade, né? Não como uma barreira, mas como uma meta para a aprendizagem.
Então, poxa, eu quero entender sobre o transtorno, então eu posso fazer isso entendendo sobre a criança. E eu não preciso entender sobre qualquer criança. Eu tenho uma criança aqui, eu estou com ela aqui, eu tenho uma criança na minha sala, então por que eu não uso, né, os meus recursos, as facilidades que eu tenho ou as dificuldades que eu tenho para poder chegar até a criança? Gente, o primeiro PEI ele não vai ser perfeito. Né? O segundo PEI também não vai ser, o terceiro PEI não vai ser. Porque nenhum é perfeito. Não existe receita de bolo. O aprendizado é gradativo. Não tem a receita de bolo. Tem a estrutura do PEI, claro que tem, né? Mas não tem uma receita dizendo assim, você vai fazer sempre assim. Não tem. Cada criança, uma criança apresenta dificuldade em inglês, outra apresenta dificuldade em história, outra apresenta dificuldade no comportamento, né, de sala de aula, outra apresenta dificuldade em olhar e manter a atenção focada. Então, cada criança vai apresentar uma dificuldade de acordo com o seu manejo, com o seu comportamento, com a sua relação com o mundo. E a gente precisa respeitar isso. Respeitar e entender que é a partir dessa dificuldade que eu vou poder construir o que vai ser melhor para ela. Essas estratégias que você falou, né? As estratégias, elas são super importantes, porque é por meio delas que a gente vai operacionalizar o PEI. Então, sem as estratégias, a gente não consegue colocar em ação, ou seja, a gente não operacionaliza. A gente tem meta, a gente tem objetivo, a gente entende as dificuldades, a gente entende as facilidades, mas a gente não sabe como fazer. O como fazer são as estratégias. É o caminho, né? Exato. Mas eu também não posso ter as estratégias se eu não sei onde eu quero chegar. Então, eu posso ter a melhor estratégia do mundo, mas se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho metas pequenininhas, metas de 1 mês, 2 meses, metas curtas para chegar a um objetivo maior, a uma meta maior, eu também não vou caminhar. Então tudo casa, né, tudo fica junto. Um PEI ele pode levar 10 páginas, como ele pode levar uma única página. Eu acho que pode ser muito interessante que as coordenadoras pedagógicas das escolas, elas têm uma formação sobre como fazer esse PEI e sirvam de multiplicadores, né, para os professores das classes regulares e professores de AEE. Sim. Né? E para as mediadoras, que é muito importante. Seria uma alternativa, né? Mais rápida, mais viável, essa coisa de... Assim como a família também, né? Sim. Então a família ela não pode simplesmente cobrar. Não dá para só cobrar. Ela tem que agir. Tem que participar. Tem que participar, ela tem que botar a criança como prioridade. Deixar claro que aquela criança não é só a síndrome. Exato. Ela não é o transtorno, ela não é o autismo, ela é uma pessoa cheia de potencialidades, né? Exato. Né? Uma pessoa inteligente que está ali para aprender e que tem um transtorno que traz algumas dificuldades. Que invade o desenvolvimento, né? E a gente precisa entender que dentro do autismo, infelizmente, a gente dá 3 passos para frente e 4 para trás. Porque às vezes a criança regride, né? Porque às vezes a criança não consegue chegar até onde a gente quer, porque ela não vai chegar até onde a gente quer, ela vai chegar até onde ela pode. Então, cada um é único. Sim. Né? E é perceber, se ela tem força e tem potencialidade, a gente diz, olha, essa sua criança realmente ela é capaz de chegar até tal ponto. Então, vamos trabalhar, vamos pegar pesado para poder ela chegar até tal ponto. E acontece muito que aquela criança pode até superar, né? Supera. Na grande maioria das vezes, ela supera as expectativas da gente. Porque quando aquelas bases de habilidades estão sendo construídas e ela começa a perceber que ela está conseguindo se comunicar, que ela está conseguindo pedir as coisas, explicar o que está sentindo, isso deve motivar a criança. Isso motiva a criança, isso motiva o terapeuta, isso motiva a família, isso motiva a escola, isso motiva todo mundo. Nossa. Né? Então, trabalhar com resultados é simplesmente recompensador. Porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não faz de qualquer jeito, sabe o que está fazendo, tem noção do que está fazendo e a gente vê o resultado. Pois é, gente, eu deixo essa frase da doutora Kaline. Trabalhar com resultados é recompensador, então vale a pena, né? Vamos nessa. Muito obrigada por estar aqui, eu fico super feliz, né? Você sabe que eu adoro conversar com você. Obrigada. Depois dessa gravação vamos conversar muito mais. Agradeço a vocês que estão aí assistindo, dá um like aí, compartilhe os vídeos, fique com a gente. Até mais.